Olá pessoal, tudo bem? Vamos então agora para a nossa aula sobre números primos, aqui falando da matemática básica. Então, números primos, nós vamos aprender que os números, eles são compostos, os números inteiros, nós estamos aqui falando dos números inteiros, eles são compostos, ou eles são primos, que a gente vai entender o que é o primo, ou eles são compostos por composição, né? Multiplicações de números primos, tá bom? A gente vai aprender isso agora, mas primeiro vamos definir então o que é o número primo em si, né? Números primos. Primeira coisa importante é que o número primo, a definição, é aquele que é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então, por exemplo, o número 1 não é primo. Primeira coisa aqui que a gente tem que ficar atento. O número 1 não é primo, porque ele é divisível apenas por 1. O ele mesmo é 1 de novo, então ele não tem dois números que dividem ele. Agora, por exemplo, o 2 é o primeiro número primo que a gente tem. Inclusive, o 2 é o único primo par. Por quê? Porque todos os outros primos são divisíveis por 2. Então, o 2 é o único número primo par. Beleza. A gente tem aqui o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, por aí vai. Todos são números que você só consegue dividir por 1 e por ele mesmo, né? De decorar mesmo, seria bom você saber até o 31, de cabeça assim, né? Daí pra frente, a gente tem como a gente descobrir. Mas primeiro, 1 não é primo e o 2 é o único número primo par e o primeiro primo de todos, né? Então, beleza, vamos seguindo. Como saber se o número é primo? Por exemplo, se a gente tivesse o número 311, o 311 é primo ou não? Então você vai fazer o seguinte, você vai dividir 311 pelos números primos que você tem. Quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, por aí vai. Então o 311 eu vou dividir por 2. Bom, essa divisão aqui eu já sei que não vai dar exato, porque o 311 não é par. Mas se a gente fosse dividir aqui o 311 por 2, só fazendo aqui rapidinho, daria 155 e resto 1, tá? 155 e resto 1, então ele não foi divisível por 2. Se você fizesse o 311 dividido por 3, né? Aqui, gente, se tiver dúvida na divisão, lógico, nós tivemos a nossa aula de operações, mas vamos lá, 311 dá 1 aqui, menos 2, sobra 1, desce 1, isso aqui dá 5, dá 10, resto 1, desce o outro 1, dá 5, dá 10, resto 1, deu 155, resto 1, então não é divisível. Por 3 dá 1, dá 3 aqui, dá 0, desce 1, como eu tenho que dividir, não, esse cara é menor do que esse, eu ponho dá 0, 3 vezes 0 dá 0, subtrai, fica 1, já desci com esse 1, agora eu vou descer com o outro 1, ficou 11, dá 3, dá 9, resto 2. Então deu 103, resto 2. E até quando eu vou continuar? Até o quociente ficar maior que o divisor. Lembrando que esse aqui é o divisor e esse aqui é o quociente. Então, quando o divisor ficar maior que o quociente, a gente para. Então, de novo, 311, o próximo primo que a gente tem é o 5. Vai dar aqui, ó, 311, dividido por 5 dá 6. Resto 1, desce 1, fica aqui 2, dá 10, resto 1. Então, ficou 62, resto 1. 311 dividido, qual que é o próximo aqui? 311 dividido por 7, o próximo primo é o 7. Aqui dá 4, então aqui dá 28, dá resto 3, desce 1, dá 4 de novo, dá 28, resto aqui 3 de novo. Então, deu 44, resto 3 também não deu divisível. O quociente aqui, ó, continua maior que o divisor. Então eu continuo. 311, quem que é o próximo número primo que a gente tem depois do 7? O 8 não, 9 não, 10 não, o 11. Deu 11 aqui, dá 2, dá 22, pega aqui o 31, sobra resto 9, desce 1 aqui, dá 8, dá 88, resto 3. Então deu 28,
resto 3. Continuo com ele. 311, ó. O quociente aqui continua maior que o divisor. Eu continuo. Então agora 11, 12, não 13. O 13 dá. Aqui o próximo primo é o 13. Aqui vai dar 2, que vai ficar 26. Sobra 1. Aqui vai sobrar 5, desce 1. 51 por 13 dá 4, né? 12, não, dá 52. Dá 3, dá 39. Não é assim? 39 aqui vai ficar 2 e 12, não é assim? Isso, acredito que sim. Então, 23, resto 12. O quociente continua maior que o divisor. 311 dividido 13, 14, 15, 13, 14, 15 não são primos. 16 não é primo, 17 é o próximo primo. Então, fazendo aqui, ó, dá 1, 17. Aqui, 1 menos 7 aqui vai ficar 4. Aqui vai ficar 1, dá 14, desce 1. Vai dar, aqui vai dar 8, né? 8. Aqui, 8. Vai dar, aqui, 56. 56 aqui com 8 vai dar 13. Então, aqui fica 5. Resto 5, né? Acabou aqui. Resto 5. O divisor, o quociente continua maior que o divisor. Então, sempre que esse aqui de baixo é maior que o de cima aqui, eu continuo para ter certeza. Então, o próximo primo que a gente tem é o 19. Deixa eu ver certinho se eu não estou na sua frente aqui. Então, aqui vai dar para ficar tranquilo. Então, agora, 311 dividido por 19. A gente vai fazer aqui, dá 1, né? Aqui fica 19, fica 2, e aqui fica 1. Desce o 1. 121 por 19 dá 6. Aqui fica 54, sobe 5. 5 aqui mais 6 dá 11. Então aqui fica 7. Fica 7 o resto, né? Agora repare que o divisor já ficou maior que o quociente. Então aqui eu já vi que 311 é primo. A partir do momento que ele fica maior que o divisor, fica maior que o quociente, eu já sei que ele é primo. Tá? Edir, eu vou ter que fazer isso na prova e tal? Não. É lógico que esse número é muito grande, né? Geralmente na prova você vai ver alguns números menores. Por exemplo, 57 é primo, aí você faz o teste. Esse aqui é um número grande, você teve que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisões para provar que ele era primo. Na sua prova, provavelmente vão ser números menores que você vai ter que provar se são primos ou não. Tá? Mas aí fica o jeito certinho, bonitinho para vocês aprenderem. Então, agora a gente já sabe como é que o número é primo. Decomposição em fatores primos. O que é decompor? Já tem uns 630 aqui que vai ser o nosso exemplo, hein? Decompor, o que é decompor? Dar uma destrinchada, né? Entender melhor como é que funciona lá por dentro. Em fatores, então fatores são as partes de uma multiplicação. E primos é que nós vamos multiplicar apenas números primos. Então, decomposição em fatores primos. Você vai destrinchar esse número aqui, ó. Porque um número, ou ele é primo, ou ele é feito de números, de multiplicações de números primos. Tá? A gente está falando aqui dos números naturais primeiro, tá, gente? Só os números sem vírgula, por enquanto, sem ser as frações, só desses números aqui. Então, 630, por exemplo, eu sei que dá para dividir ele por 2. Né? Dá para dividir ele por 2. Então, aqui fica 3, 1, 5. Por que eu sei que dá para dividir esse número por 2? Nós vamos estudar duas matérias ao mesmo tempo aqui agora, tá? Primeira coisa, como é que eu sei que esse número é divisível por 2? A gente tem os critérios de divisibilidade. O primeiro deles é o por 2. Como é que eu sei que esse número é divisível por 2? Ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, tá? Termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, ele é par. Né? Todo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 é par, termina em 1,
3, 5, 7, 9, ele é ímpar. Para saber se o número é divisível por 3, daqui a pouco a gente vai voltar nele, vamos lá. Olha, o 315 não dá por 2, eu vou testando os primos aqui, hein? 2, 3, 5, 7, 8 não, 9 não, 10 não, 11, 13 e por aí vai. Eu vou testando os números primos aqui. Então, o 630, eu dividi ele por 2 porque eu sabia que dava por 2 porque termina em 0. Agora, o 315 não dá por 2 porque termina em 5 e 5 não é par, então não dá por 2. Agora, se você reparar, esse número aqui, ó, ele vai ser divisível por 3. Por quê? Voltando aqui nos critérios de divisibilidade, a soma dos algarismos é divisível por 3. Por exemplo, 135. Acho que o número... Nossa, era 315. 135. Se eu pegar aqui os algarismos, 1 mais 3 mais 5, 1 mais 3, 4, mais 5, 1 mais 3, 4, mais 5, 9. 9 é divisível por 3? É. Então, 135 também é divisível por 3. Tá certo? Vamos pegar outro exemplo aqui para você. 817. 8 mais 1 mais 7. Vou botar 2.817. Soma o 2 aqui, ó. Imagina esse número aqui, 2.817. Somei o 2 com 8, dá 10. Mais 1, 2 mais 8, 10. Mais 1, 11. Mais 7, 18. 18 é divisível por 3? Sim, então esse número é divisível por 3 também. 18 por 3 dá 6. Vamos pegar um outro exemplo agora, um que não vai ser. Pega aqui 334. 3 mais 3 mais 4, 3 mais 3, 6, mais 4, 10. 10 é divisível por 3? Não. Então, 334 também não é divisível por 3. Beleza? Esse é o critério de divisibilidade por 3. Vamos falar dos critérios todos aqui de uma vez? 4. Como é que eu sei se o número é divisível por 4? O número formado pelos dois últimos algarismos é divisível por 4. Exemplo. Eu tenho um número, eu não vou me preocupar com o número inteiro. Eu vou me preocupar só com os dois últimos algarismos dele. Por exemplo, 2, 3, 7, 8, 40. Os dois últimos, 40. 40 dividido por 4 dá 10, resto 0. Então, esse número todo é divisível por 4. Se eu alterar aqui para 42, 42 por 4 dá resto 2. Aí, esse aqui deixa de ser. Para ser divisível, o número formado pelos dois últimos algarismos ali tem que ser divisível por 4. Você divide por 4 o número formado pelos dois últimos. Se for, o número todo é divisível por 4. Se não, não é divisível por 4. Então, vamos lá. Divisibilidade por 4, tranquilo, né? Os dois últimos algarismos. Divisibilidade por 5 termina em 0 ou 5. Simples. 3, 2, 1, 0. É divisível por 5? Sim, terminou em 0. 3, 2, 1, 3. É divisível por 5? Não, terminou em 3. 3, 2, 1, 5. É divisível por 5? Sim, terminou em 5. Se terminar em 0 ou em 5, vai ser divisível por 5. Tá certo? Então, esse é o critério de divisibilidade por 5. Tranquilo? É só olhar se o último algarismo é 0 ou 5. Critério de divisibilidade por 6. Esse critério de divisibilidade por 6 é o seguinte. Ele tem que ser divisível. O que é 6, gente? 6 é 2 vezes 3. Então, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3. Beleza? Esse é o critério por 6. Gente, tem o critério pelo 7,
Só que eu não vou falar dele agora. Ele é bem complexo, eu vou deixar para falar com ele só sobre ele quando a gente for fazer exercícios, beleza? Mas existe, tá? Por 8 é parecidíssimo com o do 4, só que ao invés de ser os dois últimos algarismos, vão ser os três últimos. Então, ó, o número formado pelos três últimos algarismos é divisível por 8. Então, por exemplo, 3, 4, 880. Eu pego os três últimos aqui, ó, 880. Deu o número 880, dividido por 8, dá 1, resto 0, desce o 8, dá 1, resto 0, desce o 0, dá 0, dá 110, resto 0. Então, se o 880 deu por 8, o número inteiro aqui vai dar por 8 também. Eu pego só os três últimos e vejo o número formado, se dá divisível por 8 ou não. Beleza, fiz isso. Esse é o critério de divisibilidade por 8, tá? Lógico que a gente estava estudando anteriormente a decomposição em fatores primos. Então, vamos me preocupar com o critério de divisibilidade do 2, do 3, do 5. Mas aqui eu já estou passando todos para vocês, todos os importantes. Faltam só mais dois, e esses dois são mais tranquilos. O do 9 é parecido com o do 3. A soma dos algarismos é divisível por 9. Então, se por 3 a soma dos algarismos era divisível por 3, por 9 a soma dos algarismos é divisível por 9. Tá? Exemplo dessa aqui por 9 é, por exemplo, 3 dá 6. Vamos pôr aqui 6, 3. Esse número aqui, sei lá, 7, 2. Esse número aqui é divisível por 9. Eu somo aqui, ó. 3 mais 3, somos algarismos. Mais 7, mais 2. 3 mais 3, 6. Mais 2 3 mais 3, 6. Mais 2 vai dar 8, mais 7 dá 15. Então, esse número não seria divisível por 9. Agora, vamos colocar aqui 5. 3, 7, 5. 3.375. 3 mais 7 aqui dá 3, mais 3, mais 7, mais 5. 3 mais 7, 10. Mais 3, 13, mais 5, 18. 18 é divisível por 9? Então esse número também seria por 9. Tá? Eu somo os algarismos e vejo se o algarismo formado por... se o número, a soma dos algarismos vai ser divisível por 9. E por 10? Tranquilo demais, né? Termina em 0. Então, por exemplo, 5.340 é divisível por 10? Terminou em 0. Então, esse número aqui também é divisível por 10, tá bom? Na verdade, terminou em 0, eu sei que o número é divisível por 10. Esses são os principais, existem mais dois que eu vou fazer especificamente com vocês, porque eles são bem mais complicados do que esses aqui. Então, existem mais dois que a gente vai aprender, mas que a gente vai aprender separado. Mas esses aqui são os principais, esses aqui são os que a gente tem que ter na cabeça, que facilita demais a vida da gente. Então, vamos voltar aqui para a decomposição em fatores primos. Então, eu dividi o 630 por 2, porque eu estou vendo que ele é par, porque ele termina em 2. O 315, ele não é divisível por 2, então eu tento o próximo primo, que é 3. Será que esse número é divisível por 3? Bom, 315 dá divisível por 3? Sim ou não? 315. Soma os algarismos. 3 mais 1, 4, mais 5, 9. 9 é divisível por 3? Então 315 também vai ser. Então aqui, ó, 315,
Eu fiz a conta ali, gente, direto, né, do 630. Se alguém tem dificuldade, ó, 630 por 2, aqui pega o 6, dá 3, dá 0, desce o 3, dá 1, dá 2 aqui, sobra 1, desce o 0, dá 5, dá 10, resta o 0. Beleza, 315. 315 dividido por 3. 315 dividido por 3 dá 1, resta o 0, desce o 1. Eu tenho que dividir toda vez que eu desço alguém, né? Eu desci 1 agora, tenho que dividir, 1 é menor do que 3, põe o 0. Então aqui fica 0, então aqui fica menos 0. Desce 1 menos 0 dá 1, desce o 5, ficou 15, aqui fica 5. Então fica 15, resto 0. Então ficou 105. E eu só passo para o próximo primo aqui quando não der para dividir ainda pelo 3. Então 105 dá por 3? Dá, porque 1, aqui ó, 105. 1 mais 0 mais 5, somando os algarismos, deu 6. E 6 é divisível por 3. Então 105 dividido por 3, por 1 não dá, aqui vou no 10, vai dar 3. Vai dar resto 1, desce o 5, ficou 15, aqui fica 5, dá 15, resto 0. Bom, então 105 dividido por 3 deu 35. Não dá por 3, eu passo para o próximo primo, que é o 5. 35 dá por 5? Eu tento. Se não der, eu passo, tá? Passo para o próximo. Então 35 dá por 5? Sim. Por quê? Porque termina em 0 ou 5. Se terminou em 0 ou 5, dá para dividir por 5. Então 35 por 5, essa aqui eu não vou nem fazer a conta, né? Dá 7. Todo mundo sabe que 5 vezes 7 dá 35. E o 7 agora, ele é primo, não tem jeito, né, gente? Passa para o próximo primo, que é justamente o 7, dá 1 aqui. Então aqui, gente, a gente ficou... Estou na dificuldade, tanto tempo sem gravar a aula, estou na dificuldade de traçar as linhas direitas aqui, escrever na mesa, gente. Mas vou acostumando de novo, hein? Então aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7 é o 630. Então o 630 é 2 vezes o 3 vezes o 3 vezes o 5 vezes o 7, que é a mesma coisa. Se é um 2 só, é 2 elevado a 1. Se são 2, 3, é 3 elevado ao quadrado. 5, o 5 é só 1, então é 5 elevado a 1. E 7 elevado a 1. Então, no final das contas, essa é a parte importante que você tem na decomposição do número 630. É 2 elevado a 1, vezes 3 elevado a 2, vezes 5 elevado a 1, vezes 7 elevado a 1. Beleza? Essa é a decomposição do número 630. Vamos fazer mais um, para garantir que você entendeu certinho isso aqui, tá? Então, os critérios de divisibilidade, depois nós vamos ver os outros dois que faltam. Mas aqui agora a gente está preocupando na aula de hoje a decomposição de fatores primos, beleza? Então, aqui são os critérios de divisibilidade mais importantes que a gente vai ter. E os outros dois a gente vai ver depois. Então, vamos lá. Vamos decompor, então, agora eu sugiro que você tente fazer, né? A decomposição do 480. Bom, os números primos, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, por aí vai. Tento pelo primeiro primo, que é o 2. 480 dá por 2? Dá, porque ele termina em 0 e 0 é par. É 0, 2, 4, 6 e 8, que são os pares. Então aqui, 480 dividido por 2. Por enquanto, gente, eu vou fazer as contas direitinho, tá? Para vocês. Depois eu não vou ficar fazendo as contas, né? Mas por enquanto, agora para a gente balizar todo mundo, eu vou fazer as contas. Se você já sabe, dá uma avançadazinha aí. Então aqui, põe eu para falar mais rápido, 2 vezes, tipo WhatsApp, né? Então aqui, ó, desce o 8, fica 4. Menos 8, dá 0. Desceu 0, tem que dividir, dá 0. Resto 0. Então deu 240. O 240 dá por 2? Dá, porque é par. Então divide por 2. 240 dividido por 2 dá 1. Sobra 0. Desce o 4. Dá 2. Dá 4. Dá resto 0. Desce o 0, eu tenho que dividir, põe o 0. Dá 0. Então deu 120. Toda vez que você desce o número, você tem a obrigação de dividir. O 120 dá por 2? Dá. 120 por 2. Isso aqui dá 6.
dá 12, resto 0, desce o 0, tem que dividir, põe o 0, menos 0, dá 0. Deu 60. O 60 dá por 2? Dá. Enquanto é par, eu vou dividindo por 2. Dá 3, dá 6, resto 0. Desceu 0, tenho a obrigação de dividir, dá 0, resto 0. Então, deu por 2, deu 30. O 30 por 2 dá, aqui dá 1, dá 2, resto 1, desce o 0, fica 5, dá 10, dá resto 0. Então, deu por 2, deu 15, e o 15 agora não dá por 2, mas eu vou dividir ele por 3, porque 1 mais 5 é 6, e 6 é divisível por 3. Na verdade, nem precisa montar ali, né? O 15 por 3 dá 5, e o 5 por 5 dá 1. Então, isso aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 2. Então, tem 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Então, é 2 elevado a 5. Vezes, é 1, 3 só. Então, é 3 elevado a 1. Vezes 5 elevado a 1. Então, isso aí é o número 2 elevado a 5, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. É o número 480. Beleza? Então, esse aí é o número 480. Vamos fazer mais um. E aí o seguinte, nas próximas aulas você vai entender para que a gente usa isso aqui. Basicamente, para que a gente vai usar isso aqui. Na hora que a gente for fazer MMC e MDC, a gente usa um método parecido com esse. Então, você já vai estar acostumado com isso. Para saber os divisores de um número, nós vamos utilizar isso aqui. Para fazer raiz, qualquer que seja, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz que seja, você vai utilizar decomposição em fatores primos. Tá? Então, nós vamos ter aqui várias aplicações aqui para decomposição em fatores primos. Beleza? Vamos para mais um, 300. Então, vamos lá, 300. Então, 300 dá por 2, né? Lembrando os nossos números primos, 2, 3, 5, 7. Basicamente, a gente usa muito o 2, 3, 5, 7, o 11, o 13, o 17. São os que costumam aparecer nas provas, tá? Então, vamos lá. Por 2, aqui eu já não vou fazer, tá, gente? Vou direto. Dá 150. Faz aí. 150 dá por 2, porque é par. Deu 75. 75 não dá por 2. Eu passo para o próximo primo, que é o 3. Então, dá por 3? Dá, porque 7 mais 5 dá 12. Se 12 dá para dividir por 3, o 75 também dá. Aliás, por 3. O 75 também dá. 7 mais 5, 12, dá por 3, então 75 dá por 3. Então aqui fica 2, 5. Dá por 5, dá 5, dá por 5, dá 1. Então isso aqui deu 2. São 2, 2, então fica 2 ao quadrado. O 3 é só 1, então fica 3 elevado a 1. E os 5 são 2 5, fica 5 ao quadrado. Beleza, gente? Então fechamos a nossa aula de números primos, tá bom? Você aprendeu quais são os números primos, como que você faz para identificar se o número é primo ou não. Você aprendeu os critérios de divisibilidade aqui ainda. Lembrando que depois eu vou mostrar para vocês 2 critérios que não estão aqui, mas os principais critérios de divisibilidade você tem aqui nesse slide. É bom que você copie, que você entenda, que você decore, tá bom? Gente, lembrando, pelo amor de Deus, a tabuada tem que estar em dia, tá bom? Pode parecer bobo isso, mas às vezes a gente fica muito tempo sem fazer conta, começa a perder. Por exemplo, eu mesmo não sou tão bom quanto eu era de conta quando eu tinha meus 15 anos que eu estudava para IPCAR, que eu fazia todas as minhas contas à mão, né? Então, de preferência, pare de usar calculadora e use só as divisões na mão. Calculadora você pode usar? Pode, para conferir suas contas. Às vezes você faz aquele exercício super difícil e você vê que você fez todo o raciocínio certo e às vezes está dando errado. Passa conferindo as suas contas com a calculadora para ver se às vezes você deu algum vacilo. Porque às vezes mesmo a gente conferindo, a gente não consegue ver o nosso erro. Então passa na calculadora, faz as contas e confere se o que você fez está certinho, beleza? Tirando isso, a calculadora não deve ser utilizada, tá bom? A calculadora deve ser utilizada apenas para conferir as suas contas. Vocês têm que estar muito bem nas contas, porque no dia da prova não vai ter calculadora. Então vocês têm que estar ágeis nas contas, beleza, gente?
Então, é isso. E até a próxima aula, pessoal.